Olá pessoal, hoje nosso segundo vídeo sobre Karl Marx, sobre as nossas reflexões filosóficas e vamos falar um pouquinho desse percurso, dessa importância desse filósofo. Primeiro, ele viveu entre 1818 e 1883 e ele foi formado em filosofia, em sociologia, em economia e política. Então, assim, ele traz um respaldo muito grande. Ele não é visto como o pai da sociologia, mas ele tem uma força enorme e não tem como falar de economia, de sociologia sem falar de Marx. Da Liga, participante da Liga dos Comunistas, e ele participou da Primeira Internacional. Tudo isso é muito importante para entender um pouco do histórico de Marx, por isso eu pedi o fichamento para vocês. Eu gostaria de ler uma frase de Marx que fala assim, ó: os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas formas. O que importa é modificá-lo. E por que a Ana começa com essa modificação? Porque através da modificação nós podemos falar da prática. Marx ele resolve entrar com ação. Então ele começa a falar além da filosofia do pensar, da economia. Marx junta filosofia e economia. E aí ele lança uma série de livros e cada livro ele vai debatendo uma forma e um pensamento e vai desenvolvendo os seus ideais, as suas ideias práticas, praxe. Então, quando podemos falar de Marx, eu vou começar a colocar agora os livros e a importância de cada livro, combinado? Então, podemos falar dos manuscritos econômicos filosóficos. É quando Marx faz essa junção de economia e filosofia. Eu vou mostrar o livro para vocês, tá bom? Tem outro livro do Marx, A Ideologia Alemã, que fala desses pensamentos na Alemanha, na Europa como um todo, né? O foco na Alemanha, mas ele fala da Europa, e ele demonstra essa falta de prática, o quanto falta ação. Outro livro de Marx é A Miséria da Filosofia. Na verdade, foi uma resposta para o Proudhon, um outro filósofo importante, mas que ele fez um livro chamado A Filosofia da Miséria. Então, ele divagava sobre a miséria, falava sobre a miséria, e aí, em resposta, Marx trouxe a prática, a miséria da filosofia, demonstrando de uma forma efetiva. Um dos livros mais acessíveis do Marx é o Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista foi feito para os operários que não tinham, às vezes, uma leitura, uma cultura tão rebuscada. Eu aconselho, quem se interessa pelo pensamento de Marx, esse tem que ser o livro inicial. Ele é um livro mais simples, um livro mais fácil para você conhecer Marx. Já o 18 de Brumário é um livro que Marx vai usar dados históricos. Ele vai mostrar a importância da história para a construção dessa sociedade como está hoje. O que a história tem a ver com a sociedade existente da época. O livro mais complexo, o livro onde ele faz uma grande análise de todos os modos de produção, é o Capital. O Capital, livro, acho que mais lido, mais discutido até hoje e muito importante para a nossa história. Então, na verdade, essa coletânea de livros, não são os únicos, é através disso que Marx desenvolve a sua prática. Ele não consegue desassociar pensamento com prática. E esse é o conceito hoje que a Ana queria deixar registrado. Nós vamos conversar na aula, hoje na aula em live, e depois eu deixei um vídeo para a próxima aula sobre uma animação falando sobre o Capital, que eu gostaria que vocês pontuassem suas percepções sobre o vídeo, porque ele vai dar uma grande discussão, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.